Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês nessa manhã maravilhosa. Saúde os irmãos que estão aí próximos a você, com a mesma paz, a paz de Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, salmodiemos juntos. Salmo 119, 49 a 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto. Ó Senhor, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amados, o versículo do Salmo 119 que nós vamos meditar hoje, chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. Glória a Deus. A palavra preceitos, ela é uma abreviação da seguinte expressão: conceitos pré-concebidos. Preceitos tem esse significado, são conceitos pré-concebidos. Quando você junta a palavra conceitos com pré, surge uma palavra que hoje ela é tida como uma palavra pejorativa, preconceito, tá? Preconceito. Mas a palavra preconceito, ela não é em si uma palavra pejorativa. Ela pode ser pejorativa dependendo ao que se está se referindo usando essa palavra, tá? Como, por exemplo, ter preconceito racial, ou ter preconceito xenofóbico, não gostar de estrangeiros, etc. Então, esse tipo de preconceitos fazem com que a palavra preconceito tenha esse significado pejorativo. Mas em si mesma, a palavra preconceito, ela não tem um sentido pejorativo. Ela tem um significado importante. Preconceito é ou preconceitos no plural, são conceitos que nós aprendemos previamente. Aprendemos antes. E abreviando isso, tá? Conceitos adquiridos previamente, preconceitos, reduzindo a palavra, vira preceitos. A palavra de Deus é composta de todos os conceitos divinos, de todos os conceitos de Deus, que Deus quer que os seus filhos sejam previamente munidos. Previamente. Deus quer que nós sejamos, não no sentido pejorativo, mas no sentido correto da palavra, preconceituosos. Deus quer que nós tenhamos conceitos corretos acerca de todas as coisas. A palavra de Deus traz para nós conceitos corretos acerca de todas as coisas, para que quando essas coisas surgirem no mundo, nas nossas circunstâncias, a gente já saiba previamente. Espera aí, a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus diz que isso é certo, ou a palavra de Deus diz que isso é errado. Tá?
Os nossos conceitos de certo ou errado não são os mesmos do mundo. Os nossos conceitos de certo e errado são os mesmos de Deus revelados aqui na sua palavra. Filhos de Deus têm por certo aquilo que Deus diz que é certo. E filhos de Deus têm por errado aquilo que Deus diz que é errado. Amém? Porque no mundo, muita coisa que Deus diz que é errada, eles não aceitam que é errado, eles pensam que é certo. Mas é errado. E aí ficam obrigando todo mundo a querer aceitar o erro como se ele fosse certo. Não é, está errado. Nós, filhos de Deus, declaramos abertamente, não? Os nossos conceitos vieram da palavra de Deus. São conceitos pré-estabelecidos por Deus, pré-determinados por Deus, e não podem ser burlados nem desobedecidos. E resumindo a palavra, conceitos, preceitos. A palavra de Deus é composta dos preceitos de Deus, conceitos que Deus quer implantar previamente em cada um dos seus filhos. Aleluia. Muito bem. O parágrafo que nós lemos, do 49 ao 56, nós chegamos hoje no último versículo aí, o 56. Todo domingo pela manhã, viu, Paulinho e Kalina, nós estamos aqui nesse salmo. Hoje está completando 56 domingos. E como esse salmo tem 176 versículos, nós vamos até lá, em nome de Jesus. Amém? O título que nós podemos dar a esse versículo de hoje é esse aí, repita depois de mim: obediência à palavra. Existe uma heresia entre tantas heresias que entraram aí no meio evangélico, e que tem muitos aí pregadores, que eu chamo de falsos pregadores, porque são hereges. Verdadeiros pregadores não pregam doutrinas erradas, verdadeiros pregadores pregam doutrina correta. O Espírito Santo não inspira nenhum pregador a pregar doutrina errada. Se tem algum espírito que inspira um pregador a pregar uma doutrina errada, é o diabo. O Espírito Santo inspira os verdadeiros pregadores a pregarem doutrina correta. E tem uma doutrina do diabo por aí sendo pregado no meio evangélico, de que, olha, a palavra de Deus está aqui e você tem a opção de obedecê-la ou de desobedecê-la. É você quem escolhe, a escolha é sua. Você pode escolher obedecer e você pode escolher desobedecer. Isso está sendo pregado nas igrejas hoje em dia por aí. E as pessoas gostam dessa pregação, porque ela vai de acordo com a mentalidade decaída delas. Isso é mentira. Deus nunca deu para ninguém a escolha de desobedecer a sua palavra. Ordens de Deus são para ser obedecidas, não existe opção para desobedecer. Por isso desobedecer é pecado, e o salário do pecado é a morte. Se tivesse opção para desobedecer, então obedece quem quer. Quem não quer desobedece, porque tem essa opção, e se tem essa opção, se pode escolher desobedecer. Se é aprovado que a pessoa escolha desobedecer, então desobedecer não seria pecado, seria uma opção livre que cada um poderia ter. Isso é errado. A palavra de Deus foi decretada para ser obedecida. Tem um dos versículos aqui do Salmo 119, que o salmista ora: impusestes os teus preceitos, ou os teus mandamentos,
para serem obedecidos à risca, para serem completamente obedecidos, em hebraico od meod, para serem obedecidos plenamente, obedecidos à risca. Não existe lugar para desobediência no reino de Deus, não existe lugar para desobediência na filiação divina. Filhos de Deus têm um modelo, Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo e em tudo foi obediente, até a morte e morte de cruz. E é por causa da obediência de Jesus que nós temos salvação. Mas recebemos salvação para aprender a ser seus imitadores na obediência. Está cheio de crente por aí que quer ser imitador de Jesus no poder de curar, no poder de fazer milagres, quer ser poderoso, mas não obedece Jesus na obediência. E é por isso que Jesus disse: olha, muitos me dirão lá no dia do juízo final: Senhor, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui no juízo final? Era para a gente estar lá no céu, o que nós estamos fazendo aqui? Nós em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aí vem a resposta de Jesus para eles: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. São esses que querem imitar Jesus no poder, mas não querem imitar Jesus na obediência. Imitar Jesus na obediência. Jesus foi enviado do céu à terra para nos dar um referencial de obediência, nos dar um modelo de obediência ao Pai, porque no reino de Deus não há lugar para desobediência, e em toda a palavra de Deus não existe nenhuma opção para desobedecer. Portanto, essa doutrina que tem opção para desobedecer é do diabo, do pai da mentira, e não de Deus, que é o pai da verdade. Jesus é a verdade é a palavra de Deus. Amém? Então esse título é muito importante, não só no versículo que vamos ver hoje, mas em todo o contexto bíblico. O tema da, repita de novo, obediência à palavra. Na nossa língua portuguesa, na nossa Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, esse versículo veio traduzido assim, o salmista orou a Deus dizendo: tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Repita. Aleluia. Já vamos ver o que isso significa, mas como fazemos cada domingo, vamos ver, tem algumas diferençazinhas aí, poucas, mas dá para a gente notar isso, do texto em hebraico. Esse texto aqui foi escrito em hebraico, aqui você está vendo as letras hebraicas. Na Bíblia original em hebraico ele foi escrito assim: Zot hayetali kifikudei hanatsarti. Essas palavras hebraicas aí, com letras em português, ficariam assim, diga, a primeira palavrinha, 3 letrinhas, diga Zot. Isso é fácil, tá? Zot em hebraico é isto ou isso em português, né? Isto ou isso. Depois vem uma palavrinha ali com um hífen no final, terminando com li, que é, diga, hayetali. Acontece comigo. Isto acontece comigo. Pode ser acontece ou pode ser no passado. Aconteceu. Isto aconteceu comigo. Ou isto acontece comigo. Última palavrinha da primeira linha, diga que. Que, mais fácil em hebraico que do que em português. Em português é porque. Porque 6 letras em português, em hebraico só 2. Que. Que em hebraico é porque junto em português, tá?
Então, isto acontece ou aconteceu comigo porque, palavrinha do meio, diga, ficudeira. Essa palavrinha aí é os teus preceitos, tá? Numa palavra só você tem isso aí, os teus preceitos. Então, isto acontece ou aconteceu comigo porque os teus preceitos, última palavra, diga, natsarti. Natsarti é eu obedeço, tá? Em português colocou guardo, né? Guardo os teus preceitos. Guardo tem o sentido de obedecer, mas a palavra no original mesmo aí é o verbo obedecer. O verbo natsar em hebraico é o verbo obedecer. E a ti é a ti, obedeço a ti, eu te obedeço, natsar-ti, ok? Então, isto acontece ou aconteceu comigo, porque os teus preceitos eu obedeço. Zoti hayetali que ficudei hanat sarti. Essa é a língua falada lá em Israel, mas ninguém quer ir para Israel, não. Então, agora aqui é a tradução correta, né? Então, do hebraico para o português, ficaria assim, né? Mas arranjada para o português dessa forma, ó. Isto acontece comigo porque eu obedeço os teus preceitos. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Muita gente fala sobre as bênçãos de Deus e todo mundo quer receber as bênçãos de Deus. E tem gente que vai por caminhos tortuosos, caminhos errados atrás das bênçãos de Deus. Tem gente que pensa que vai ganhar bênçãos de Deus fazendo campanhas, fazendo votos, fazendo juramentos, fazendo sacrifícios, para por meio desses sacrifícios barganhar, comercializar, comprar ou merecer de Deus alguma bênção. E depois eles saem por aí se vangloriando. Eu alcancei a minha bênção, eu conquistei a minha bênção, porque eu paguei um preço. Amado, essa doutrina é outra doutrina herege de Satanás, que faz o maior sucesso no meio das igrejas evangélicas de hoje, desviadas da palavra de Deus. Deus ensina na palavra que as bênçãos não vêm por merecimento de ninguém. As bênçãos vêm como efeito, consequência, resultado da obediência. Deus não quer campanha, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Saul desobedeceu a Deus e depois, para engambelar, ele veio fazer um sacrifício. Pegou lá 1000 bois para matar em holocausto e oferecer em sacrifício a Deus. Aí Deus mandou falar para ele através de Samuel: acaso eu me agrado tanto assim de sacrifício do que da obediência? Obediência quero e não sacrifício. Sacrifícios sem a obediência são chamados na Bíblia de sacrifícios de tolos. Deuteronômio 28, Deus disse: olha, se me ouvirdes e tendo cuidado de obedecerdes a cada uma dessas palavras que hoje eu vos digo, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que vai alcançar as bênçãos, não é você que vai pagar preço para alcançar as bênçãos, são as bênçãos que virão e te alcançarão.
se você obedecer à palavra de Deus. As bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência à sua palavra, inclusive a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Fora da obediência não há salvação. Então muita gente quer bênção, mas não quer obedecer. E como não quer obedecer, então tenta, pagar uma propina por fora. Ou para Deus, ou para o diabo, ou para os santos, ou para os ídolos. E tudo isso é paganismo. Sabe de onde vem a palavra paganismo? De pagãos. Vem de pessoas que pensam que podem pagar para receber de Deus alguma coisa. Pensam que podem pagar e comprar de Deus alguma bênção. Pensam que pode pagar e por isso são pagãos. Isso é paganismo. As bênçãos de Deus não vêm por nenhum preço que nós pagamos. As bênçãos de Deus vêm pela mesma graça pela qual somos salvos em Cristo Jesus. Por isso Paulo escreveu em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Filipenses 4:19, Paulo escreveu, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então que preço restou a pagar? Que preço restou a pagar? Nenhum. Isso é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Então, bênção é resultado de obediência. É a lei da causalidade. Causa, efeito. Toda causa produz um efeito. Existe o efeito sem a causa? Não. O efeito precisa da causa, senão ele não acontece. O efeito é a bênção. A causa é a obediência. Obedeceu, é abençoado. Desobedeceu, é amaldiçoado. No mesmo capítulo 28, se não me ouvirdes e não cuidares de obedecer a cada uma dessas minhas palavras, essas maldições virão sobre vós e vos alcançarão. Consequência da obediência, bênção. Consequência da desobediência, maldição. É muito fácil de entender. Aleluia? Muito bem. Mas vamos entender também o seguinte. Eu coloquei algumas coisas para nós entendermos aqui. Esse ponto que eu coloquei aí é importante. Repitam depois de mim. A tendência natural da alma humana à desobediência. Como eu falei ontem em Oséias, repito aqui hoje, todas as pessoas vêm ao mundo manchadas, marcadas com a mancha, a marca do pecado original. Como disse Davi no Salmo 51:5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. É uma realidade de todos. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso Jesus invalidou o primeiro nascimento para a salvação. João 3, ele disse a Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque todo mundo nasce, todo mundo é concebido, gerado e nascido em pecado. E todo ser humano nascido em pecado, a sua alma traz incubadas
dentro dela as consequências do pecado na alma humana. O pecado causou muitas consequências na alma humana. Uma delas é a tendência para desobedecer. A tendência natural para resistir à obediência. Isso pode começar a ser observado desde a mais tenra idade das crianças. Que o pai manda uma coisa e ela não quer fazer. A mãe manda uma coisa e ela não quer fazer. A criança já manifesta, desinclinação à obediência. A criança já manifesta a tendência de desobedecer logo cedo. Essa tendência de desobedecer está na alma das pessoas. O que significa tendência? Que desobedecer se torna uma coisa fácil. E obedecer se torna algo difícil. Quando uma alma é inclinada a desobedecer, trazê-la para a obediência é um peso, é uma dificuldade fazer essa alma obedecer. É por isso que a maioria esmagadora das pessoas não são salvas. São condenadas porque desobediência gera condenação, justa condenação. Nenhum desobediente entrará na glória. O céu é para obedientes, para quem obedeceu a palavra de Deus. A tendência natural da alma humana não é para a obediência, é para a desobediência. Próximo ponto, então, leia depois de mim. A única possibilidade de obediência ocorre mediante o agir de Deus. Nenhum homem vence por si só a tendência da sua alma de desobedecer, e nenhum homem vence a tendência na alma de outras pessoas, inclusive seus filhos, de desobedecer. Só Deus. Só o agir de Deus é capaz de transformar um desobediente em obediente. Só Deus tem esse poder, e por isso eu coloquei aqui o Filipenses 2:13, onde Paulo disse, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Repitam. Então, Deus fala uma coisa aqui na sua palavra e a sua alma não quer obedecer. A sua alma quer desobedecer. Aí, se Deus operar em você o querer, você passa a querer. Se Deus operar em você o realizar, você realiza e obedece à vontade de Deus, porque Deus está agindo na sua vida, te movendo e te impulsionando a obedecer. Pela própria natureza humana, isso não acontece. Você vê alguém obedecendo a Deus, é porque Deus está operando nele o querer obedecer e o realizar o que ele manda. É Deus operando. É isso que o Espírito Santo vem fazer em nossa vida. Esse é o maior poder de Deus, é tirar a desobediência da nossa alma e nos dar obediência, a obediência de Cristo para obedecê-lo. É o agir de Deus. É Deus agindo, é Deus operando. Agora tem um porém. Esse ponto aí é importante. O agir de Deus conta com a cooperação humana. Repita.
Aham. O que é cooperar? É operar junto com, trabalhar junto com, colaborar, laborar junto com, trabalhar junto com. A nossa santificação, que pode também ser definida na nossa transformação de desobedientes em obedientes, ela é uma obra realizada em conjunto, por Deus e por nós. Por Deus e por nós. Os 3 níveis da salvação, a conversão é obra de Deus. O pecador não se converte, é Deus quem o converte. No final, a glorificação é obra de Deus. Ninguém vai ser glorificado por si mesmo. Ninguém se autoglorifica. Vai ser glorificado por Deus. Se a gente pudesse nos autoglorificar, então, vamos agora, vamos nos glorificar agora? Vamos agora. Mas não é nosso, isso é de Deus. Mas a santificação é uma obra de Deus com a nossa cooperação. E quem não coopera, entristece o Espírito de Deus e pode chegar a apagar o Espírito de Deus da sua vida, perdendo Jesus. E consequentemente perdendo salvação. Deus opera em nós o querer e o realizar, tá? Mas Deus não vai nos tratar como marionetes, como bonecos. Não é assim que o agir de Deus acontece. Porque isso seria manipulação. Deus não é manipulador e Deus abomina toda espécie de manipulação. Como tem gente manipuladora, Deus odeia isso, porque Ele não é. Deus não é manipulador porque Deus é soberano. O homem é manipulador, gosta de manipular os outros porque não é soberano, mas gostaria de ser. Tá? Deus não manipula ninguém. Deus opera de uma forma misteriosa, colocando em nós o querer e o realizar, mas para realizar o que Deus manda, é nossa ação, é a nossa atitude, é o nosso comportamento, é o nosso jeito de agir, que Paulo coloca em Efésios 4:1, olha, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nosso comportamento, esse andar é a nossa conduta de vida. Então, é aqui que entra, tá, o agir de Deus, somando-se com a responsabilidade humana de cooperar com Deus na nossa santificação. Aleluia? Muito bem. E qual é o nosso agir? O nosso agir é obedecendo basicamente a ordem que Jesus deu quando Ele salvou a mulher que seria apedrejada. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai, seja alguém agora obediente a Deus. Muito bem. A obediência tem muitos efeitos positivos na nossa vida, como as bênçãos citadas em Deuteronômio 28, mas eu coloquei aqui 2 deles, ó. Efeitos crescentes da obediência a Deus. Primeiro, repita comigo, amadurecimento espiritual. E segundo, experiência da intimidade com Deus. Quanto mais nós aprendemos a obedecer a Deus, quanto mais nós crescermos em obediência, quanto mais obedientes formos a Deus, Ele opera em nós amadurecimento espiritual. Nós vamos nos tornando homens maduros, porque Deus nos deu uma meta. A meta é alcançar a maturidade de Cristo, nos tornar varões perfeitos em Cristo. Nós temos uma meta a alcançar, ser como Cristo. E Ele disse, basta ao discípulo ser como seu mestre.
Quanto falta para você ser igualzinho a Jesus? Você tem que ter essa meta na sua vida. Essa é a meta de quem vai morar no céu, ser como Jesus, amadurecer, crescer em Cristo. E em meio a esse amadurecimento, Deus nos presenteia com experiências da sua intimidade. É maravilhoso isso. Vamos ver textos que falam sobre isso? Sobre o amadurecimento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita. Que coisas são essas que deve existir em nós e em nós aumentar? Coisas que Pedro colocou numa lista aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Nós temos aí o versículo 8. Estas coisas aí do versículo 8 estão aqui nos versículos de 5 a 7. Quais são elas? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Estas coisas têm que existir em nós, mas não só existir. Todas elas têm que aumentar, crescer. É esse aumento que leva para o amadurecimento espiritual. É um dos grandes efeitos da obediência, ok? E a experiência da intimidade com Deus. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor não é para todo mundo. Deus é seletivo. Deus não quer intimidade com a maioria das pessoas. Eu não quero intimidade com essas pessoas, não. A maioria dessas pessoas do mundo, eu não quero intimidade com elas, Deus está dizendo. A intimidade do Senhor é exclusiva para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Leiam bem forte esse versículo. Aleluia, glória a Deus. A intimidade do Senhor, só tem acesso a ela quem é obediente. Para os que o temem são os que o obedecem. Os que o temem são os que o obedecem. A eles Deus abre a intimidade. A esses Deus vai dizer lá na Nova Jerusalém: a casa é sua, pode entrar. A esses Deus vai dizer: mi casa su casa. Pode entrar. Para os outros não, fica tudo de fora. Ficam desobedientes, ficam fora do céu da Nova Jerusalém. A intimidade do Senhor não é para eles. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, obedecem, e a eles Deus revela, dá a conhecer a sua aliança.